Com os novos avanços da Ucrânia, obviamente que a Rússia não ficaria basicamente indiferente diante deste mesmo conflito. E novos ataques estão a ser de forma muito massiva. E como se não bastasse, recentemente vimos as declarações do ministro de Defesa de Vladimir Putin de que as embaixadas que estão na Ucrânia têm que começar então assim a abandonar o local porque novos ataques vai ser feito. Por exemplo, o ataque que se fez no domingo fez com que muitas embaixadas fechassem as portas e começassem então a voltar no seu país. Então, a embaixada dos Estados Unidos permaneceu em pé, mas tem mais coisas ali envolvidas, o que eu vou compartilhar convosco hoje aqui com uma riqueza de detalhes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu sou Kennedy, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Então, já é conhecido que depois de 4 anos de conflito, a Ucrânia é um dos países que tem um potencial muito elevado sobre manuseio de drones militares. Razão pela qual, cada dia que se passa, vem desenvolvendo os novos drones, vem fazendo novas atualizações em drones, no que diz respeito àqueles ataques que são bem precisos. E de certa forma, a Rússia está sentindo uma baixa nos seus ataques. Em outras palavras, podemos dizer que existem algumas zonas que a Rússia havia conquistado e que agora as tropas estão começando a recuar. Porque no ar a Ucrânia está a dominar e em terra também está a dominar. Só que não se compara com a capacidade bélica muito gigantesca que a Rússia tem. Razão pela qual atualmente Zelensky ainda está a pedir ajuda aos americanos a fim de que possam mais lhe dar drones e tudo mais bombas que ele precisa para então conseguir manter então assim esse potencial de ataque que tem feito nos últimos dias. Só para aqui recordar também que antes desse mesmo ataque massivo que foi feito no domingo e também que foi feito na terça-feira, Zelensky, ele de bom tom, ou seja, de forma assim muito passiva, obedeceu o cessar-fogo que havia acontecido, que a Rússia queria organizar aí no dia 9, o dia da vitória, essa coisa toda, mas Vladimir Putin depois desse dia atacou de forma assim muito massiva, de forma desonesta. E como se não bastasse, os ataques que a Rússia está a ser feito é basicamente em locais onde só há civis. Por isso é que eu não estou a conseguir entender basicamente algumas pessoas que ficam a defender a Rússia, de falar que não, a Rússia está bem, tudo mais, está a fazer boa coisa, essa coisa toda. Independentemente de qualquer resultado que haja no fundo de tudo isso, ou qualquer intenção que há no fundo de tudo isso, nada justifica tirar a vida de civis de forma prepositada e de forma direcionada. Então o que nós estamos a ver aqui é que basicamente a Rússia está mais a atacar zonas onde há civis e onde há militar tudo mais, dificilmente faz um ataque assim de grande proporção. Então a Ucrânia está a fazer bons ataques estratégicos, por exemplo, em zonas onde ele tem capacidade de conseguirem produzir muitos materiais, produção de gás, essa coisa toda. Então a Ucrânia está a atacar bem nessa zona. Só que de um tempo para cá, nós estamos a ver que a Ucrânia também está a sentir alguma baixa no que diz respeito à capacidade de material bélico. Então está a ser desgastante, porque tirar não é meter, E a forma de produzir é muito mais demorada do que a forma que você vai usar esse material bélico, Uma bomba que você lançou, já acabou. Mas a sua produção leva tempo. E de que certa forma a Ucrânia está se vendo numa saia justa neste preciso momento. É a razão pela qual ele foi fazer novamente, foi pedir novamente ajuda do Donald Trump, a fim de que possa dar novamente bombas, mísseis, drones, essa coisa toda, para permanecer então assim neste mesmo cenário. E também uma outra informação é que a Suécia se predisponibilizou a oferecer alguns caças, que basicamente já não estão assim mais, ou seja, caças antigos, que não têm assim uma tecnologia muito moderna para a Ucrânia, para lhe ajudar nos ataques que ele tem feito, Então, também já é uma boa estratégia, uma boa parceria, já vai lhes ajudar, de certa forma, a conseguirem alguma coisa para manter, então, esse conflito, assim, numa simetria que eles tanto desejam. E uma das coisas também que a Ucrânia atualmente está a enfrentar é a falta de interceptadores, Está com falta de interceptadores, coisa que, de certa forma, lhes ajuda muito, primeiramente, porque para fazer interceptação de certas bombas, não é qualquer tipo de drone que vai fazer essa interceptação. Existem bombas que para fazer interceptação tem que ser uma bomba que vai na mesma direção interceptar logo, Então, os interceptadores, basicamente, estão a acabar. Coisa que, de certa forma, preocupa a Ucrânia, a razão pela qual, mesmo depois daquela declaração do Zelensky dizendo que não vai mais pedir apoio ao Trump, porque ele está a fazer sempre alguns elogios àquela pessoa que está criando muita hostilidade no povo ucraniano. Mas ainda assim, deixou para lá e, está aí novamente pedir ajuda a fim de que possa resolver a situação e tudo mais. Temos que aqui concordar, Por mais que eu concorde, por mais que eu sou pró-América, temos que concordar que Trump está fazendo algumas coisas que não está aí assim tão muito bem naquilo que são
né, entender um pouquinho também a simetria da coisa, tá vendo? Por exemplo, né, o que o Trump está a exigir que a Ucrânia faça, que a Ucrânia ceda e tudo mais, isso ali é desproporcional. Então, por ser desproporcional, e a Ucrânia está a fazer bem, né, não aceitar esse acordo que é desproporcional, tirando a sua soberania. E também uma outra informação que eu quero compartilhar convosco tem a ver com as declarações que a União Europeia está a fazer a respeito da negociação da Ucrânia. Ou seja, em outras palavras, os líderes da União Europeia estão a dizer o seguinte, né? Não vai haver nenhuma negociação com a Ucrânia, ou seja, né, com a Rússia e a Ucrânia, sem que a Europa não esteja envolvida. E podemos dizer que o que eles estão a falar, em outras palavras, é que não pode negociar com uma outra pessoa se não ser a União Europeia. Nós sabemos que a outra pessoa que eles estão a fazer menção, ou então outro elemento está a fazer menção, é o Donald Trump, é os Estados Unidos, né? Então eles estão a falar que não pode ser os Estados Unidos. Ou seja, o Putin não pode escolher a pessoa que quer conversar para definir o destino da Ucrânia. Sendo que a Ucrânia sendo que na Europa aí que está a oferecer basicamente muito material bélico à Ucrânia. Então, como também uma pretensão da Ucrânia fazer parte do bloco da União Europeia, então muitos assuntos estão na mesa até ser sobre isso, né? Então, essa intenção de falar que não pode haver uma negociação com a Ucrânia sem que a Europa esteja presente, quer dizer, em outras palavras, tira um pouquinho de autoridade do republicano. Mas nós sabemos que a forma, ou seja, o modo operante de Donald Trump é totalmente diferente se comparado com os líderes europeus. Então, vamos ver se vai mesmo surtir algum efeito no que diz respeito a este quesito. E também uma outra informação que está se passando na Ucrânia tem a ver com o fato de que, né, a Rússia exigiu que as embaixadas que estiverem nos Estados Unidos, né, até fez de bom, que estiverem na Ucrânia, até falou de bom tom, dizendo a embaixada dos Estados Unidos que está na Ucrânia que tem que abandonar Kiev porque vão fazer um ataque em massa. Né? Informações que inicialmente estavam circulando é que a embaixada americana não está a funcionar e abandonar a embaixada, mas não, depois veio se desmentir de que a embaixada está a funcionar tranquilamente, não houve nenhuma alteração naquilo que são as operações que a embaixada vem fazendo lá na Ucrânia. Então, em outras palavras, está falando o seguinte, olha, nós estamos aqui, se você quer fazer ataque a Kiev, faz ataque a Kiev, mas se tocar na embaixada americana, não sei o que vai acontecer. Na minha humilde opinião, eu acho que nós estamos, ou seja, esse aqui é o princípio, até não dirá o princípio agora, eu digo que o princípio começou em 2022, a Terceira Guerra Mundial. Pode parecer que não. Inicialmente, essas minhas palavras, você guarda também essas minhas palavras que eu estou a falar. Não que eu deseje isso, mas conforme as coisas estão a andar, tudo indica que dentro em breve vai haver uma grande, mas uma grande guerra vai acontecer. Um grande conflito pode se avizinhar, porque se nesse momento atacam a embaixada americana, não se sabe como é que os americanos vão retalhar a Rússia, sendo que a Rússia é um dos arqui-inimigos número 1 dos americanos. Então, vamos ver, né? Eles desmentiram com a informação de que na embaixada está tudo a funcionar tranquilamente. Então, vamos ver nos últimos dias qual é a informação que vai ter a respeito disso, né? E também outra informação, para fechar aqui essas atualizações da Ucrânia, tem a ver com o fato de que a Ucrânia, neste preciso momento, está com muita carência de drone, muita carência de muito material bélico, mas ainda assim está conseguindo conquistar alguns espaços que estava sendo, ou seja, alguns espaços que estava a ser ocupado pela Rússia, né? Então, o exército russo, existem zonas que eles estão a recuar e a Ucrânia está conseguindo conquistar essas zonas. E como se não bastasse, aquelas partes que mais doem praticamente na Rússia, aquelas zonas que fazem produção de energia, produção de gás natural, essa coisa toda, algumas fábricas estão a ser atacadas pela Ucrânia. Então, a razão pela qual a Ucrânia está a dar bom espaço nisso, mas no meio de tudo isso precisa sempre de aquele auxílio, né? Então, eu acredito que dentro de mais alguns dias, com mais alguma ajuda que alguns países estão a dar à Ucrânia, acreditamos que vamos chegar numa resolução ou que vai se houver uma conversa. Se não se houver uma conversa, então vai se fazer da forma mais tradicional possível, né? Intensificar sempre o conflito e até ver onde isso vai chegar, né? Então, essa aqui é a informação que eu queria compartilhar convosco hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, curta, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal.